agora no capítulo 12 da tua Bíblia aí, versículo 7. Está dizendo assim: e Deus, e o de rei, Vav, rei, sei lá, qual o título pagão que você queira falar, apareceu a Abraão. Apareceu a Abraão e disse: eu darei para tua semente, tua descendência, esta terra. E ali ele construiu um altar a Deus. Ou seja, Deus apareceu, se materializou e apareceu frente a frente para Abraão e falou cara a cara com Abraão. É o que está dizendo aqui. Sendo que nesta passagem aqui, ó, o Salvador, o verdadeiro Messias que veio nesta terra, está dizendo aqui: vocês nunca viram a face do Pai. Nunca vocês viram a face do Pai. Vocês nunca ouviram a sua voz. Vocês são filhos do diabo e têm por pai o diabo e querem fazer a vontade dele, que é homicida, mentiroso e assassino desde o princípio e nunca se firmou na verdade. É o verdadeiro Salvador que está aqui falando para os saduceus, para os caras lá que eram os guardadores da Torá, que se intitulavam filhos de Abraão. Temos por pai Abraão. O verdadeiro Messias está dizendo isso daqui, ó. Então, em quem que você vai acreditar neste momento? No que o verdadeiro Salvador e Messias, que está aqui na tua Bíblia também, tudo bem que está com outro nome, mas, ou nessa passagem aqui. Se o verdadeiro Messias, que é o que você diz que morreu por você, que você acredita, está falando aqui, ó, que vocês nunca viram a face do Pai. E aqui nesta passagem 12:7 de Gênesis, está dizendo que Deus apareceu para Abraão e disse, falou cara a cara com Abraão. Como que você vai agora pensar daqui para frente? Em quem você vai acreditar? Você vai continuar acreditando que Abraão falou com esse cara aqui? Ou você vai agora acreditar que o Messias falou a verdade? Ou o Messias está mentindo? Quem você vai dar ouvidos? Esse momento é crucial na tua vida. Eu não gostaria de estar na tua pele, porque eu já fiz a minha escolha. Eu escolhi acreditar no verdadeiro Messias. Porque se ele aqui está dizendo Deus para os doutores da lei, os guardadores da Torá, vocês nunca viram a face do Pai. Vocês nunca ouviram a sua voz. Ninguém nunca subiu aos céus. Vocês são filhos do diabo e querem fazer a sua vontade, porque ele é assassino. Então eu acredito no Salvador, no Messias. E se você quiser continuar acreditando que Abraão ficou frente a frente com o Pai, com o Criador verdadeiro, o problema é seu. Está claro aqui, ó, claro que o Messias desmascarou essa mentira. Mas vamos seguir aqui, como se você que vai tomar a tua decisão. E daí o Abraão, ele construiu ali naquele lugar onde Deus apareceu para ele e falou para ele, prometeu dar toda aquela terra para a sua semente, sua descendência, né? O Abraão construiu ali um altar. Você vê, quando que o Pai, o Criador verdadeiro, pede para que você faça altar? Em momento algum o Pai vai pedir para você fazer altar. O Messias nunca pediu para você fazer altar, nenhum altar, nada. Você é livre para adorar. O Pai está dentro, o reino está dentro de nós. Não é mais em templos, em lugares para adorar, é aonde você estiver, nos montes, nas montanhas. O Pai é Espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Mas aqui Abraão constrói um altar, ou seja, começa uma idolatria para esse Deus, né?
E ele mudou-se dali para uma montanha. Uma montanha, agora Abraão. Ele saiu dali daquela terra que ele já estava conhecendo, que era sua, né, por promessa, e agora ele foi para uma montanha. Onde que está? Para uma montanha a leste de Betel. E instalou a sua tenda, tendo Baitel a ocidente e Ai a oriente. E lá ele construiu um altar para Deus. E invocou o nome de Deus. Abraão agora começa a invocar, chamar pelo nome. Ele agora começa a chamar essa voz que apareceu para ele, que agora se materializou e apareceu ali para ele. Lembre-se que o verdadeiro Messias, ele deixou bem claro que esse cara aqui, o diabo, ele se transfigura. O pai de todos vocês é o diabo. E vocês querem realizar o desejo do pai de vocês. Desde o começo ele é o assassino. E nunca esteve com a verdade. Porque nele não existe a verdade. Quando ele fala mentira, fala do que é natural nele. Porque ele é mentiroso, é o pai da mentira. Eu falo a verdade. E por isso vocês não acreditam. Transfigura em anjo de luz para enganar até mesmo os escolhidos. Ele se transfigura em anjo de luz. Então aqui ele se transfigurou em anjo de luz, apareceu para Abraão e possivelmente falou seu nome para Abraão. E Abraão agora criou ali um altar e ele invoca pelo nome. Agora ele chama pelo nome, chama esse Deus pelo nome, que eu posso garantir para você que não era o título Deus, não era o título Deus, muito menos Hashem. Não era esse título. Esse título Deus que você recebeu, que você conhece aí, esse título ele passou a existir a partir da criação da Igreja Católica. Foi a partir da criação da Igreja Católica que esse título Deus, que você adora, cultua, fala, invoca, foi a partir da criação da Igreja Católica que passou a existir. Antes disso, era outro nome. Antes disso não tinha Igreja Católica. Muito menos a sua igreja aí, de fundo de quintal, que, sinceramente, é só uma extensão da Igreja Católica. A Igreja Católica é a grande meretriz, é a serpente, é aquela cobrona enorme que colocou lá os ovos agora, vários, centenas de milhares de ovos, e cada ovo saiu uma cobra com uma placa de igreja. É uma placa de igreja que na verdade é uma cobra filha da grande serpente. Essa é a realidade. E todas elas adoram esse título Deus, invocam o mesmo nome de Jesus Cristo e buscam o Espírito Santo, que é o Espírito do engano. Então você pode sair de uma e para outra, e você vai fazer um rodízio de igrejas, mas vai sempre adorar a Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo. E assim você nunca vai sair do engano e da mentira. Simples assim. Agora Abraão ele chama o seu Deus particular, né? O seu Deus pelo nome. Criou um altar. E Abraão viajou indo para o sul com a sua turma. Abraão agora ele vai para o sul. Você vê que Abraão quase não parava em lugar nenhum, né? Ele estava lá na montanha, fez uma tenda lá, criou um altar, começou a falar, chamar o seu Deus pelo nome. Deus esse que você acha que é o Criador, de novo, você acha que é o Criador. O judeu acha que é o Criador. O islâmico acha que é o Criador. Enfim, todos os povos, por falta de inteligência, na ignorância, na burrice espiritual, pensam que é o Criador. Infelizmente não é. É esse cara aqui, ó, que está te enganando. Está enganando centenas de milhares de milhões de pessoas ao longo desses 7.000 anos. Enfim, ele é bom nisso. Ele tem que tirar o chapéu, ele é bom nisso. E ele tem a autorização do Pai para fazer. O Pai permite que ele faça. É o que ele pode fazer. Enganar, roubar, matar, destruir,
Isso é as armas dele. Não tem o que fazer, é autorizado pelo Pai. Já o Salvador deixou as palavras da salvação. Quem ouvir e der créditos e acreditar com os ouvidos espirituais, não vai mais estar debaixo da escravidão desse cara aqui. Vai ser livre, vai ser um selado. Mas quem não ouvir, já era, já está condenado, não tem o que fazer, não tem. Vai morrer na ignorância, na mentira, no engano, e vai, infelizmente, para o lago de fogo, que é o lugar dele, o lugar desse cara aqui. Mas ele quer que você vá para lá também. Desde o início, ele quer isso. E Abraão agora viajou, e lá houve uma fome na terra, uma grande fome. E Abraão desceu para onde? Para o Egito. Abraão desceu para o Egito para uma curta estadia lá, até passar a fome, né? Pois a fome era severa na terra. Eu estou lendo aqui o capítulo 12, versículo 10. E sucedeu que, quando ele estava chegando próximo do Egito, e entrar no Egito, Egito, para você ter uma ideia, era a terra de outro dos filhos de Cã, mas que tudo ali era dominado por Nimrod. Nimrod viveu muitos anos, naquela época os homens viviam muitos anos. E então aquela parte do Egito tinha seu faraó, ela tinha um governante, um faraó. E esse faraó, ele tinha o poder de casar-se com qualquer mulher que ele quisesse. Se ele batesse o olho numa mulher, mas ela é casada, não interessa, mate o cara e eu vou casar com ela. Não tem essa. E Abraão, malandro, Abraão, vivido, sabia disso, porque ele morava lá antes. Ele já morava lá, depois saiu de lá, foi para Harã, e daí foi chamado pela voz desse cara aqui. Então ele sabia do costume do Egito. Ele vai chegar aqui para Sara e ele vai fazer o quê? De entrar no Egito, ele diz a Sara, sua esposa: preste atenção, Sara. Eu sei que tu és uma mulher formosa. A Sara já tinha lá seus 80 anos, gente. Mas ela era uma mulher bonita e formosa. E Abraão aqui, quando foi chamado, já tinha 75 anos. Então aqui vamos imaginar que a Sara tivesse uns 70 anos já. Ela era bonita e formosa. Então quando os egípcios a verem, eles dirão: esta é a esposa dele, de Abraão. E eles me matarão, mas eles te deixarão viver. Por favor, diga-lhes que és minha irmã, para que nada de mal aconteça comigo, por tua causa, e viverei por causa de ti. E se passou que, quando Abraão chegou, os egípcios repararam que a mulher era muito formosa. Ou seja, olha o golpe aí de Abraão. Abraão não tinha um chamado. É aí que eu quero que você preste atenção. Abraão, primeiro ele ouve a voz, depois ele fica frente a frente com o dono da voz, esse cara aqui, que se transfigurou. E ele passa agora a chamá-lo de Deus, de Senhor, pelo nome. E o de rei, rei, enfim, não importa. Mas agora aqui ele toma uma decisão sozinho de descer para o Egito. Ele não consulta essa voz. E ele vai lá para o Egito porque a fome era demais. Se ele ficasse lá, ele ia morrer de fome, aí a promessa já era. Agora, só que ele chega lá no Egito, ele tem esse obstáculo, que o egípcio, o faraó, queria Sara, iria gostar da Sara, ia matar ele. E agora? Ele manda Sara mentir. Mentir. Você realmente acredita que o Pai, o verdadeiro Criador, que tem no seu mandamento, não mentirás, não cometerás mentira nem falso testemunho, não mentirás, não é para mentir. E deixa claro, o Messias verdadeiro aqui deixa claro que ele é mentiroso desde o princípio, a verdade nunca se firmou nele. Ele é o pai da mentira, o Messias chama esse cara aqui, o Deus desse mundo, o Deus de Abraão, do
pai da mentira. E agora Abraão vai mentir descaradamente. Ele manda Sara mentir. Além dele mentir, ele manda que Sara também fale uma mentira. Você consegue entender isso? Você consegue visualizar o tamanho da mentira que Abraão agora criou? Então bora lá, abra os teus ouvidos espirituais. No próximo vídeo vamos entrar com detalhes nesta mentira escandalosa, suja, que Abraão contou aqui para se safar. Será que o Deus dele não poderia livrá-lo? Deixá-lo viver? Evitar que ele passasse fome? Que Deus é esse que não pode nem prover o alimento para o seu prometido? Fica comigo no próximo vídeo.